Olá, meus amados irmãos, bom dia, graça e paz. É uma satisfação compartilhar esse momento da Escola Bíblica Dominical com vocês aqui na Igreja Batista da Vitória. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, por meio do estudo 15, uma igreja sob o senhorio do Cristo ressurreto. Essa lição ela segue os estudos que estamos fazendo a respeito da igreja, da natureza, das suas características. Na semana passada nós tivemos uma lição muito boa com o Will a respeito de uma igreja que honra a Deus, E hoje nós vamos dar continuidade com o nosso livro, Práticas Bíblicas, que a gente vem seguindo. Muitos de vocês têm essa revista em casa, Vai poder acompanhar conosco lá no Estudo 15, Se você não tem a revista, você pode ver aqui embaixo na descrição do vídeo o PDF, para você acompanhar a lição, para você ler a lição e ter aprofundamento a respeito das coisas que nós vamos conversar hoje. E hoje nós vamos tratar de uma igreja sobre o senhorio do Cristo ressurreto, uma lição um estudo que foi feito a partir da passagem de Atos, de Atos capítulo 2, versículos 1 até o 47, e nós vamos tratar dessa questão e ver a partir do discurso de Pedro, logo após o Pentecostes, aquilo que Pedro tem a dizer para a nossa igreja hoje acerca das características dessa igreja, uma igreja que está sob o senhorio do Cristo ressurreto. Para a gente poder começar, vamos fazer uma oração e depois nós continuamos dando sequência ao estudo. Tá joia? Você pode aí na sua casa já ficar com a sua Bíblia, já abrir em Atos capítulo 2, nós vamos fazer a leitura daqui a pouco e vamos pedir para Deus abençoar esse momento, abrir as nossas mentes e estar conosco nesse estudo. Deus amado Pai querido, nós agradecemos o Senhor por esse dia, agradecemos o Senhor por esse momento de estudo, agradecemos o Senhor por mais essa possibilidade de nos aprofundarmos na Tua Palavra e de buscarmos a Tua verdade, aquilo que o Senhor tem a dizer para a gente hoje, Deus. Que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, que o Espírito possa abrir o nosso entendimento e que a gente possa encontrar no Senhor, na Tua Palavra, motivação, Deus, que a gente possa buscar o direcionamento correto para a nossa vida de igreja, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar e estar conosco no dia de hoje. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, pessoal, vamos partir para o estudo 15, o estudo em que nós vamos discutir um pouco dos elementos que tem no discurso de Pedro, logo depois de Pentecostes, a respeito das características e das questões pertinentes à igreja, como sendo uma igreja submissa ao Cristo ressurreto. Então, para começar, o texto base para esse estudo ele é muito longo, eu acho que perderia o propósito de a gente fazer a leitura de 50 versículos de uma vez. Vamos começar pouco a pouco, nós vamos começar lá em Atos, em Atos 2, de 14 até 21. Embora o estudo ele esteja previsto para a gente tratar do 1 até o 47, a gente vai começar do versículo 14, porque na semana passada o Will já tratou do versículo 1 até o versículo 13 do capítulo 2 de Atos. Então nós vamos hoje tratar dos versículos 14 até 21. Vamos lá, se você está com a Bíblia, acompanha com a gente aí, em Atos 2, 14 até 21. Se você não tiver, não tem problema, você vai conseguir acompanhar conosco, tá certo? Então, se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão.
Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente viu essa primeira passagem, né, de Atos, do 14 até o 21, o início mesmo, quando Pedro se levanta e faz o início do seu discurso. E esse início ele é muito significativo. Ele é muito significativo porque as palavras de Pedro trazem novidade para esse momento. Dentre as novidades que essa passagem traz, é uma mudança de atitude de Pedro, logo depois, né, que o Espírito Santo tinha sido derramado. E essa mudança de atitude de Pedro mostra uma disposição completamente diferente. Né? Pedro, que era uma pessoa impetuosa e por vezes vacilante, nessa passagem se mostrou seguro e sabia exatamente o que estava fazendo, uma mudança de comportamento completa. E certamente que, né, a vinda do Espírito Santo modificou essa disposição no coração de Pedro e levantou como líder naquele momento. Né? Uma outra questão que nos chama a atenção nessa passagem que nós acabamos de ler, né, uma passagem em que Pedro se levanta, né, e coloca, né, e situa o que havia acontecido. Né, o Espírito Santo tinha sido derramado, né, as pessoas estavam falando em línguas e de repente as pessoas da cidade começaram a entender que eles estavam todos embriagados, né, fazendo a conta aqui, fazendo a conversão, seria 9 horas da manhã. Né? Então vocês pensam que nós estamos embriagados 9 horas da manhã? Não é isso. Né? O que aconteceu foi o que tinha sido já previamente anunciado pelo profeta Joel, e aí Pedro explica precisamente o que havia acontecido, né, com base na palavra do profeta Joel. Então isso é muito interessante, né, que a palavra de Pedro ela só teve a autoridade que teve naquele momento, porque não se baseou na experiência pessoal dele, falando, aconteceu comigo. Não, ele naquele momento usou a palavra do Senhor para poder explicar o que estava acontecendo, e isso foi muito importante para que aquele discurso tivesse a autoridade que teve, na verdade, teve a importância que teve. Então, isso é uma característica bastante interessante, né? E essas palavras de Pedro, essas palavras em que ele falou com outra atitude, com muita autoridade, elas destacavam algo muito importante, né? Que era a chegada do dia do Senhor. É confortante ver que nesse primeiro momento Pedro falava assim para a igreja, né? E essas primeiras palavras foram para orientar, para esclarecer, né? Tanto a igreja quanto as pessoas que estavam assistindo, né? Mas eram palavras que tratavam sim, né? Que podem ser utilizadas hoje para a nossa igreja, né? E uma coisa muito interessante é que Pedro utilizou as passagens do Antigo Testamento, especialmente do profeta Joel, né? Para poder indicar um novo momento, né? Um momento que todos esperavam, que era o dia do Senhor, né? O dia em que o Senhor, de fato, irromperia na história, né? E esse dia, ele está muito claro lá no versículo 21, né? E nesse versículo 21, Pedro fala claramente, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então essa é a grande questão, né? A partir daquele momento, todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Era o dia do Senhor, era de fato um momento de início ali da igreja, né, e um primeiro passo, né, para o estabelecimento da igreja de Jerusalém. Depois de localizar os acontecimentos de Pentecostes, né, mostrando que todos aqueles eventos já haviam sido relatados pelo profeta Joel, Pedro começa a tratar das questões que podem ser utilizadas para a gente entender ações e características da igreja, né, de uma igreja que está de fato sob o senhorio do Cristo ressurreto. E uma das questões é justamente essa, que ela é uma igreja submissa a Cristo. Né? Em seu discurso, Pedro diz que, em Jesus, Deus veio até os seres humanos para criar para si um novo povo. Né? E Paulo, posteriormente, expressou essa verdade a Tito, afirmando que Cristo se entregou à morte por nós para nos purificar e nos tornar seu povo.
né? Ou seja, um povo desejoso de praticar o bem, né? E aí a gente pode ver esse trecho, né? Esse versículo, lá Tito 2,14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda a nossa iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então vocês vejam aí o desejo, né, de ter um povo exclusivamente seu, né? Então essa questão da submissão é uma questão importante, né? E a submissão ela está presente em diversas facetas, né, da vida cristã, né, e da vida da igreja, né? Uma questão importante é a submissão, né, da igreja na ministração, né? O objetivo de quem ministra não é se exaltar, né? O objetivo de quem ministra é glorificar a Deus por Jesus Cristo e deixar-se dirigir por Ele em todas as suas ações, gestos, ou seja, atitudes, propósitos, pensamentos, ou seja, deixar mesmo que a ação de Deus e que Deus seja exaltado por cada ato, né? Por cada ação que a igreja, que o cristão toma, né? Então a gente pode ver isso lá em 1 Pedro 4,11, onde a gente vê que se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então veja que a ideia aqui é realmente glorificar a Deus em todas as ações, né? E em todas as atitudes, em todos os momentos. Então esse aqui é o objetivo de quem ministra, né? É uma ministração submissa a Cristo e buscando exaltá-lo em todos os momentos. Então essa é uma primeira característica de uma igreja submissa, uma igreja que exalta o tempo todo a Cristo, né? Ela é submissa na ministração. Uma outra questão com relação à submissão é estar presente na luta contra o pecado, né? Então, nas palavras de Pedro ainda, ele enfatizou as maravilhas de Jesus, mas também confrontou os ouvintes, né? Então a gente pode ver esse confronto lá nos versículos 22 e 23, quando ele diz o seguinte: varões israelitas, atendei essas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então veja que nesse versículo existe um confronto, né? Ele está falando aos israelitas que eles mataram Jesus de maneira injusta, né? De maneira incorreta, de maneira injusta. E isso era um confronto, né? Não havia uma passada não estava passando a mão na cabeça deles, estava realmente dizendo claramente, olha, vocês erraram, existiu um pecado, né? Existiu um erro, existiu uma ação fora do alvo, né? Fora da ação principal de glorificar a Deus. Então houve uma falha, houve um erro, né? E ele não se furtou, né? De trazer esse erro e expor esse erro para todo mundo, né? E colocar essa questão de uma maneira bem clara. Né? E esse é um grande desafio da igreja de hoje, que é justamente de tratar essas questões de uma maneira clara, honesta, né? E a atitude recomendada é essa mesmo, é a atitude de não deixar essas ações passarem, mas de sim fazer a pontuação, né? Fazer a repreensão muitas vezes, como a gente vê aqui em 1 Timóteo, né? Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Mas o grande desafio aí não é tá na repreensão, mas está na sabedoria da repreensão, né? E saber que a repreensão ela tem que ser feita em amor, né? Uma repreensão que nunca pode ultrapassar determinados limites que afastem a pessoa definitivamente, né? Então, assim, realmente um desafio de equilíbrio, de sabedoria, né? E de sabedoria que a gente pode contar, né? Que é uma sabedoria que vem de Deus, né? Pela ação do seu Espírito, nos auxiliando a entender esses momentos, né? Então, até em 2 Timóteo a gente percebe essa determinação, né? Ou essa característica em que ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta. Veja bem, corrige, repreende e exorta, mas não é de qualquer jeito, né? É com toda longanimidade e doutrina, né? Com toda longanimidade, com toda paciência, com todo zelo, com todo cuidado, né? Com todo amor e dentro da doutrina. Então isso é muito importante, né? Que essa luta contra o pecado ela não deixe de existir, né? Mas que ela seja feita
também com todo o amor, né? Então essa é uma questão importante, né, que tem a ver com a submissão a Cristo, né? Então a gente passa também para a terceira questão dessa submissão, que é uma submissão, não é uma submissão a qualquer um, né, é a submissão, né, à majestade de Cristo, né, uma submissão ao Cristo Senhor e Salvador, né, ao Senhor e Cristo, né, como está lá em Atos 2. Né? Então, a primeira questão com relação à majestade é que eles eram testemunhas da ressurreição naquele momento. Pedro era testemunha da ressurreição. E naquele momento Pedro apresentou o plano de Deus, né, que estava sendo exposto ali de uma maneira, que foi exposto ali de maneira cabal, né? Então eles, como testemunhas, exemplificaram e mostraram o plano de Deus, né? Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte e nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então ele reafirma aí que eles foram testemunhas, né, desse plano de Deus e que eles testemunharam a ressurreição de Jesus, né? E essa ressurreição de Jesus ela vem acompanhada com a comparação a Davi, justamente para indicar, né, esse símbolo de realeza, esse símbolo de pertencimento, né, à linhagem de Davi, como havia sido relatado no Antigo Testamento, né, e a partir desse momento Pedro também relata a majestade de Cristo, né, que a gente pode acompanhar aqui em Hebreus 1, 3 e 4, na verdade é uma passagem de Paulo, né? Ele, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então a gente percebe aí essa realeza, né, de Jesus e essa majestade de Jesus de fato, né, a quem se deve submissão. Né? E por último, a gente destaca nesse trecho agora uma fala bastante importante que está lá no versículo 36 de Atos 2, que é a seguinte, que Deus o fez Senhor e Cristo. Né? E essa passagem é muito importante porque ela coloca em Jesus, ao mesmo tempo, duas características fundamentais, né? Que ele é o Senhor, ele é o Rei, né? E ele é o Cristo que veio para dar sua vida por todos nós. Né? Então essa é a importância, né? É uma declaração muito forte, né? Que ele é Senhor, né? E que ele é Cristo. Ele é o Senhor, é alguém que tem a proeminência, né? É alguém que tem a prerrogativa de derramar o Espírito e ao mesmo tempo é uma pessoa, né, que sofreu humilhação na cruz para posteriormente ser exaltado. Por isso ele é o Cristo. Né? E isso está expresso para a gente aqui nos versículos de Atos 2, 33, né? Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que esse Jesus, que vós crucificardes, Deus fez Senhor e Cristo. Né? Então esse versículo 36 ele é muito, muito forte, porque ele indica a majestade de Cristo, né? E o senhorio de Cristo, né? Sobre as nossas vidas, sobre a igreja, né? E sobre a história. Então é um trecho bastante interessante e a gente pode perceber a importância da submissão a Cristo e a importância de ser uma igreja submissa. Ainda falando sobre as características de uma igreja sob o senhorio do Cristo ressurreto, a gente tem que falar de duas questões que são importantes, né? Que é a obediência e o arrependimento. E essa passagem de Atos, ela também nos fala a respeito dessas questões. Então, o resultado, a gente tem que lembrar que o discurso de Pedro em Pentecostes foi bastante enfático, né? E terminou lá no versículo 36 dizendo o seguinte, esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes,
Deus fez Senhor e Cristo, né? Nós já vimos que a importância de dizer que Deus havia feito a esse Jesus Senhor e Cristo, e que isso tinha um significado muito importante. Então, como resultado, né, dessa pregação de Pedro, a gente percebeu que o relato ele nos mostra, né, que os israelitas foram levados à convicção do pecado e à inquietação, né, e que havia um caminho a ser seguido, e a gente vai poder ver isso aqui nesses versículos que nós vamos apresentar. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, havia aqui a preocupação, né, a inquietação com o pecado, com a sua condição, e essa inquietação levou um questionamento: qual o caminho a seguir? Né? E o caminho foi demonstrado ali, foi relatado ali, que é o arrependimento, o batismo e o Espírito Santo. Então a gente, né, pode conversar um pouco a respeito do arrependimento, porque o arrependimento ele é o reconhecimento da prática do mal, e esse reconhecimento da prática do mal ele conduz ao desejo de mudança, né? Ele conduz ao desejo de fazer diferente, de fazer melhor, né? E o arrependimento é uma atitude que muda os rumos, né? E que leva à conversão. E existe até um paradoxo, né? Que é o paradoxo da tristeza do pecado que leva à alegria da salvação que inunda o ser, né? E essa é uma questão que está bem explícita aqui no versículo de 2 Coríntios 7:10, né? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Né? Então a gente vê a tristeza do arrependimento, ela é uma tristeza que leva à alegria, à conversão, né? E isso é um grande paradoxo, né? Mas o arrependimento ele faz parte desse processo, né? E logo depois o batismo, né? Que é a expressão pública desse arrependimento, né, que a gente já teve a oportunidade do Will falar bastante para a gente aí sobre o batismo algumas semanas atrás. Então essa é a primeira etapa. Né? Uma outra questão que também foi destacada foi o dom do Espírito. Né? E a gente vai perceber que essa bênção do Espírito ela não estava restrita aos presentes naquele momento, mas ela estava restrita, ela estava disponível para todos os que forem acrescentados, inclusive nós hoje em dia. Né? Então isso é bastante importante. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então isso mostra que a promessa do Espírito ela está disponível, né, a todos aqueles que seriam acrescentados. Né? Mas tem uma condição para esse processo acontecer, tem uma questão que ela é importante, que é o arrependimento e a separação dessa geração perversa, que é justamente o processo de santificação. Né? Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Né? Quando ele fala geração perversa, é importante que a gente destaque que não é separar das pessoas, né? Viver isolado, viver totalmente alheio a tudo, né? Mas sim se separar, né, dos atos, né, dos atos perversos, das questões que levam à perversidade, mas sendo sim trazendo sim uma diferença para esse mundo. Então é importante deixar claro isso, que a separação é dos atos e não das pessoas, até porque as pessoas elas são alvo do nosso mais profundo amor, né, tendo em vista que todas elas são passíveis de alcançar misericórdia. Né? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então acho que essa que é a importância de separar a pessoa, né, e se separar dos atos perversos. Né? Importante deixar isso claro, de que a nossa separação é nesse sentido. E por fim a gente entra nas características dessa igreja, né, nas características de uma igreja que ela é obediente e arrependida, as questões que de fato ocorrem como desdobramento de todo esse processo que nós estamos falando. Né? Então a igreja de Jerusalém ela nasceu forte porque seus membros eles tinham características especiais. Né? Eles tinham características que a gente merece destacar e que a gente deve perseguir, deve avaliar a importância delas, essas características para o
para a igreja de hoje, né? Primeira coisa é que eles eram constantes, né? Então eles perseveraram, né? Eles mantiveram o caminho ao longo do tempo, mesmo diante das adversidades. Segundo, eles viviam em comunhão e por isso compartilhavam. Então essa também é uma questão importante. Essas duas características nós vamos ver em Atos 2:42, né? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então essa era as duas primeiras características. Outra coisa é o temor do Senhor, né? Eles temiam a Deus e presenciavam a sua ação sobrenatural. Então eles realmente tinham o temor do Senhor, né? E isso permitia que eles presenciassem essa ação. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, né? Lá em Atos 2:42, né? Mostrava essa importância do temor, desse respeito, dessa devoção, né? Que permitia participar, né, de todas essas questões. Outra característica importante é que eles exerciam a liberalidade. Né? Eles não viam ninguém passando necessidade, então eles tinham essa característica, que é uma característica importante. Né? Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, essa é uma característica importante. Né? Eles dividiam tudo, exerciam a liberalidade justamente para que ninguém passasse necessidade. Eles também estavam unidos, né, tinham propósitos comuns e viviam em singeleza de coração. A gente pode ver também aqui em Atos 2:46 que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Né? Eles valorizavam de fato, né, as coisas que são realmente preciosas, né? E eu acho que isso é singeleza de coração, né? Por fim, eles praticavam o louvor e eram simpáticos, né? Podiam ver o Senhor acrescentando os que iam sendo salvos, né? Então, eles realmente praticavam o louvor, né? E podiam e eram simpáticos com toda a gente. Eu acho que isso era uma questão importante, né? Eles louvando o Senhor e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então a gente percebe que essas características elas demonstram uma igreja que todos nós desejamos, né? Uma igreja que apresenta muitas características desejáveis, uma confiança no Senhor, temor do Senhor, comunhão, capacidade de compartilhar, união, né? Um louvor sincero e um povo que é simpático a toda a gente, né? Isso tudo traz características, reflexões, né? E alvos para a nossa igreja. Então, nesse contexto, então, nós falamos aqui de uma igreja sob o senhorio do Cristo ressurreto. A gente passou aqui, né, pela contextualização, né, de em que momento foi falada, né, ou em que momento Pedro deu esse discurso, proferiu esse discurso, né, logo depois da vinda do Espírito, né, ele falou as questões a respeito das características, né, da igreja, falou a respeito do seu testemunho de ter visto de fato Cristo ressurreto e das características de submissão, de obediência e de arrependimento que estão envolvidas numa igreja que está sob o senhorio do Cristo ressurreto. Né? Nesse contexto, a gente parte para as considerações finais, né, sabendo que o tipo de igreja que a gente deseja ser, é necessário anunciar, né, as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então essa é uma primeira questão, né? Que diante de tudo isso é necessário anunciar essa grandeza, né? Daquele que nos tirou das trevas. Né? Lembrando que essa pregação ela tem autoridade quando ela é embasada na palavra. Então a igreja de hoje tem o desafio de continuar pregando com autoridade na palavra de Deus. E ela deve apresentar o Cristo ressurreto, né, sem se furtar de confrontar o pecado e sem se furtar em tratar das questões que precisam ser tratadas, né, e que fazem parte do ser igreja. Né? Então, e que ajudam o ser humano a entender, né, e a chegar mais próximo daquilo que o Senhor tem para a gente. Né? E que o Senhor nos permita, de fato, permanecer fiéis, né, e nos ilumine no desafio, né, do cumprimento dessa difícil missão, né, guardando o amor a todos, guardando o amor, né, ao próximo, guardando o compromisso com a igreja, guardando, né, o coração para o Senhor da maneira mais pura e sincera possível. A gente coloca essa lição, né, agradecendo aí
a presença de todos, todo mundo que gastou tempo para poder aprofundar um pouco mais na palavra do Senhor, que o Senhor possa ter falado ao coração de vocês, e nos vemos aí nas próximas semanas, né? A gente deseja que todos tenham uma semana abençoada, que a gente deseja que todo mundo esteja bem, que Deus abençoe a vida de todos, e nos encontramos nas próximas semanas. Um grande abraço.